Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório, tá? Sistema digestório. O sistema digestório, ele faz o metabolismo dos alimentos ingeridos e sua absorção, além da eliminação de produtos sólidos rejeitados na digestão. Então, o que ele faz? Ele ingere os alimentos, né? Através do sistema digestório, a gente ingere os alimentos e faz a sua absorção, que é o quê? A utilização desse alimento para a nossa célula se nutrir. E depois, ele faz a eliminação dos produtos sólidos que são rejeitados, que não deu conta da gente aproveitar nas fezes, né? E do que é composto o sistema digestório? De boca, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, vesícula biliar e pâncreas e ânus. A boca, ela quebra inicialmente os blocos alimentares, através da mastigação. Ó, essa boquinha, né? A cavidade da boca é onde o alimento é ingerido e preparado para a digestão no estômago e no intestino delgado. O alimento é mastigado pelos dentes e a saliva, que é proveniente das glândulas salivares, né? Ela facilita a formação de um bolo alimentar controlado. Por quê? Porque ela molha e faz com que essa digestão, a deglutição, ela seja mais controlada. A deglutição é iniciada voluntariamente na cavidade da boca, empurra o bolo alimentar, a comida, da boca para a faringe. E as glândulas salivares, elas são importantes porque elas têm uma enzima que ajuda na quebra do amido. Dentro da nossa boca, as salivas são importantes por isso também. A faringe, que é essa parte aqui, ó, que a gente tinha visto, que faz parte tanto do sistema digestivo como do sistema respiratório. Ela tem a função de quê? De fazer deglutição, que é o ato de engolir. É um tubo que se estende da boca até o esôfago, ó, a boca até o esôfago, que a gente tem a faringe. A faringe comunica-se com a via nasal, respiratória e digestão. Beleza. O ato da deglutição normalmente direciona o alimento da garganta para o esôfago, um tubo longo que se esvazia no estômago. Durante a deglutição, o alimento normalmente não pode entrar nas vias nasais e respiratórias, por fechamento temporário das aberturas dessa via, que é epiglute. Beleza. Se por acaso quando a gente engasga, pessoal, é porque esse alimento, ele ameaçou entrar na laringe. Por isso que a gente engasga. Por isso que não é interessante a gente bater nas costas do coleguinha. Por quê? Porque tu batendo, tu vai empurrar mais. Mas aqui tá perfeito. Ó, isso aqui é a boca, a cavidade nasal. Essa daqui é a cavidade digestória, né? E aqui é a cavidade nasal. Aqui a gente tem a faringe. Eita, gato, sai. A gente tem a faringe. E na faringe tem a epiglote. E a epiglote faz o quê? Fecha para ir pro esôfago, tá? O esôfago é a condução da comida até o estômago. A presença do alimento no interior do estômago estimula a cavidade periostáltica e faz com que o alimento se mova para o estômago. O que é cavidade periostáltica, pessoal? É esse músculo aqui sendo relaxado e esse aqui sendo contraído para que o alimento ele possa ser empurrado pro meu estômago. As contrações repetidas de onda que empurram o alimento em direção ao estômago. Passagem do alimento sólido ou semissólido da boca para o estômago leva de 4 a 8 segundos. E alimentos moles e líquidos levam cerca de 1 segundo.
O estômago, bonitinho aqui, o estômago, ele faz parte da formação do suco gástrico, responsável pela digestão química. É um órgão cavitário, que tem espécie de uma bolsa, que lembra um J. A literatura fala que ele lembra um J. Vamos imaginar aqui, né, gente? Um J. Tame. É um J aqui. Aqui tem como a gente imaginar melhor, ó. Tame, tá vendo como é um J? Olha aqui, ó. Um J. Sua função é receber os alimentos já insalivados, decompô-los em substâncias mais simples e encaminhar para o intestino. No estômago, ele também acontece a formação. Xana, mamãe tá trabalhando, filho, sai. A formação, a quebra mecânica dos alimentos, tá? No estômago também acontece a quebra mecânica dos alimentos. Ele faz com que esses alimentos eles se tornam partículas mais simples para que no intestino eles sejam absorvidos. A absorção acontece no intestino. No processo digestivo, o alimento fica no estômago 30 minutos a 3 horas. Nesse período ele é amassado e comprimido pelos fortes músculos estomacais, até virar uma pasta cremosa, tá? Aí eles ficam aqui e esse músculo aqui, ele se contrai, ele abre e fecha, tá? O intestino. O intestino é a porção do aparelho digestivo situada entre o estômago e o ânus. O intestino é formado por camadas mucosas voltadas de um aparelho muscular constituída por uma porção externa de fibras longitudinais. Daqui a pouco vocês vão ver isso aí, tá? O intestino ele se divide em duas partes, intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado é o duodeno, jejum e o ilho. E o intestino grosso é o seco, colo e reto, tá? Ambos têm a função de absorver nutrientes. Deixa eu só ver aqui, tá? O que é essa parede? Essa parede é uma porção externa de fibras longitudinais. É tipo os pelinhos, não tem os pelinhos que a gente tem no nariz? A gente tem ao longo do nosso intestino também. Que serve por quê? Para capturar o alimento e ele poder ser absorvido. Tá, agora vamos falar do intestino delgado. O que é o intestino delgado? O término da digestão química e da absorção de alimentos no intestino delgado é um órgão indispensável. Os principais eventos da digestão e absorção acontecem no intestino delgado, portanto, sua estrutura é especialmente adaptada para essa função. Sua extensão fornece uma grande área de superfície de digestão e absorção, sendo ainda muito aumentada pelas pregas circulares e as vilosidades e microvilosidades, que é o que eu falei para vocês, os pelinhos. Olha o intestino delgado, é a tripa fina, aquela que nós comemos fritinha do porco, do boi. Quem é vegetariano me perdoe. É esse daqui, tá? Isso aqui que é o intestino delgado, tá? Ele é dividido aqui, ó, pessoal, em duodeno, jejuno e ilho, que é a parte final, tá? Duodeno é a parte inicial, ó, se vocês estão vendo aqui, ó. Termina o estômago aqui, ó, e já vem pro intestino delgado, que começa no duodeno. Aí depois vira jejuno e depois ilho, que é a parte final. Tá. O fígado, ele faz parte do sistema digestório também. Não só isso, mas ele ajuda no sistema digestório. Ela é a maior glândula do nosso corpo, está ligada na parte superior da cavidade abdominal, debaixo da cápsula diafragmática, da cavidade do diafragma, que nós tínhamos visto lá no sistema respiratório. Ele tem função múltipla e é indispensável para a vida do organismo, como produção da bile.
que faz a emulsificação de gordura durante o processo de digestão. Quem produz um líquido chamado bile é o fígado, tá? Professor, e a vesícula biliar? A vesícula biliar, ela só armazena esse líquido para jogar no duodeno, tá? Ela só armazena, ela não produz. Ele faz o metabolismo do colesterol e de inúmeras proteínas. Ele faz o depósito de glicogênio, que transforma a nossa glicose em glicogênio, que é uma reserva. Quando a gente passa muitas horas sem comer, ele quebra esse glicogênio, transforma ele em glicose e joga para a nossa corrente sanguínea. Por isso que vocês podem prestar atenção que vocês passam por um período muito intenso de fome, mas se vocês não comer nada, depois desse período muito intenso, você para de sentir fome. Por quê? Porque a glicose ela já está circulando no nosso corpo a partir da quebra do glicogênio no nosso fígado. Tá? Gordura, que são fontes de energia, são intervenção do metabolismo de lipídios e conversão de substâncias. Tá? Vesícula biliar, sua função é armazenar a bile, que é um líquido produzido pelo fígado e atua na digestão de gordura no intestino. É um pequeno saco formado com uma perazinha, e a bile é um líquido de cor amarela, que se torna esverdeado pela oxidação, é segregado por glândulas hepáticas através dos canais biliares e é lançado no duodeno, onde colabora com a função da digestão. Isso eu já tinha falado para vocês. Ok, aqui em cima está o fígado, tá? Aqui dentro, onde está o fígado, está a bile. A bile ela vai fazer a vesícula biliar, perdão. Ela vai fazer o quê? Armazenar a bile. E a bile vai jogar ela no intestino, tá? Professora, mas eu vi que a gente pode viver sem a vesícula biliar. Se ela for uma pedra, a gente faz uma cirurgia e remove isso aqui, tá? Por quê? Porque quem faz a bile não é ela só armazena. Por isso que a gente pode viver sem. O que vai acontecer? A pessoa vai ser um pouco intolerante à gordura. Por quê? Porque ela não vai ter uma reserva muito grande de bile, que faz o quê? A destruição, a emulsificação de gordura, tá? Aí ela vai ter um pouco de resistência. Mas acontece que algumas pessoas, esse canal que ele vai ligar direto no fígado, ele pode aumentar de tamanho e funcionando como uma reserva e, consequentemente, ajudando na emulsificação de gordura, depois de um passado tempo de cirurgia. A função da bile é auxiliar na digestão, combatendo a acidez e ativando os demais fermentos, decompondo a gordura e impedindo a putrefação intestinal e ativando a lipase gástrica. Lipase gástrica é uma enzima que faz a quebra de lipídios. Lipídios é a gordura. Outra coisa muito importante da bile é que ela ajuda a combater a acidez do estômago. O estômago, ele tem um pH muito ácido. Já o duodeno, ele já tem um pH mais alcalino, mais neutro. E o que a bile faz? A bile joga, a vesícula biliar joga a bile no duodeno para combater a acidez do alimento que vai vir do estômago. A função biliar é acumular a parte da bile sequestrada pelas células hepáticas. Células hepáticas é o fígado, tá? Quando a gente fala nome células hepáticas, a gente está falando de células do nosso fígado, tá? Por um segundo tempo e lança eles no duodeno através dos ductos císticos e ductos colédocos. Esses ductos aqui, ó. Tá? O pâncreas, pessoal, essa parte aqui, ó, que parece uma gordurinha aqui, ó, debaixo do estômago, tá? O pâncreas, ele é um órgão sólido, responsável pela produção de enzima digestiva, que forma o suco pancreático. O suco pancreático, ele tem função de atuar no processo digestório do alimento, com a ação das enzimas pancreáticas. Nesse suco existem enzimas capazes de atuar no processo de digestão, como a tripsina, amilase pancreática, lipase pancreática, entre outros, tá?
Isso aí é só enzimas, tá, pessoal? O pâncreas, ele produz enzimas. E essas enzimas, que isso aqui é química, elas quebram amido ou proteínas ou gorduras para que elas se tornem menores, tá? O importante na digestão de proteína é carboidratos e triglicerídeos. Ele participa do sistema digestório como um órgão auxiliar, porque ele produz esses tipos de enzimas pancreáticas que ajudam na digestão. Tá. Pâncreas, fígado e intestino delgado. Qual é a interação entre eles? Vamos lá. Quando o estômago está cheio de alimento, o intestino delgado passa a receber a bile e o suco pancreático. A bile produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, e o suco pancreático produzido pelo pâncreas. Muito difícil, né? Suco pancreático produzido pelo pâncreas, bile produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Os movimentos periostálticos fazem com que o conteúdo oriundo do estômago, quando o alimento está no estômago, ele se chama de quimo, se mistura com essa secreção e transforma em quilo. Quando o alimento se mistura com o suco pancreático e a bile, ela se transforma em quilo. Quando o material se encontra nesse estado, o nosso organismo absorve produtos e nutrientes do útero para o corpo, através das vilosidades e microvilosidades da parede intestinal, tá? E por fim, a gente tem o intestino grosso, que é o local que acontece mais absorção de água, tanto ingerida nas secreções digestivas, como tem alguns nutrientes do intestino que o intestino delgado não assimilou. Então, ele vai acontecer também a digestão, a absorção de alguns nutrientes. Ele também serve como armazenamento e eliminação do resíduo da digestão, que é a fezes, tá? Ó, o intestino grosso, ele começa nessa parte aqui, tá? Que a gente chama de C. Depois a gente tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide e o reto, tá? Vamos lá? Seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto, tá? O reto é a parte final do intestino grosso, sua função é comunicar o colo sigmoide com o exterior do zífix anal. Zífix anal são as preguinhas anais. E armazenar o resíduo semissólido que resta no processo de digestão. Esses resíduos, que são as fezes, são compostos alimentares não digeridos, mucos e células mortas, além de bactérias, tá? Ao acumular no reto, as fezes exercem uma pressão na parede do tubo, excitando as células do sistema nervoso. Em reação, enviam esses impulsos para o sistema nervoso central. Então, ele ordena que as contrações do reto, o que gera a vontade de defecar. E o ânus, que é o canal anal, é o final do aparelho digestivo, onde acontece a expulsão da tá? Pessoal, bora aqui entender uma coisa. Nessa setinha aqui verde, preta, vocês estão vendo? É órgãos que participam do sistema digestório, ou seja, que o alimento passa por ele. Nessas de vermelho, é órgãos acessórios. O que significa acessório? Eles fazem parte do sistema digestório, porém o alimento não passa dentro dele, tá? O 1 seria o quê? O 2, aqui embaixo, ó. O 3, o 4, o 5, 6, o 7, o 8, o 9, bora lá. O 1 seria a boca,
O 2, as glândulas salivares, tá? Elas ficam aqui no queixinho. O 3, a faringe. Beleza, professora. A boca e a faringe, o alimento passa por eles? Sim. O alimento passa dentro das glândulas salivares? Não. O que a glândula salivar tem a ver? Ela produz saliva. E a saliva é importante para quebra de amido e emulsificação E molhar, como formação do bolo alimentar. Que ele vai deixar ele mais úmido, tá? E mais fácil de escorrer. Aí depois a gente tem o quê? O esôfago. O esôfago, ele passa alimento nele? Passa. Então ele não é acessório. Ele é parte do sistema digestivo. Beleza. Aí do esôfago, pessoal, vem bem aqui, ó. Tame, entra no estômago. Mas a gente tem 3 órgãos aqui que eles vão fazer parte do sistema acessório. O que é sistema acessório? O alimento não passa dentro do fígado, o alimento não passa dentro da vesícula biliar e o alimento não passa dentro do pâncreas. Ele só produz enzimas e substâncias que são apropriadas para o sistema digestório, tá? Quando eu perguntar para vocês, na atividade, quais são os órgãos acessórios e os órgãos essenciais, vocês têm que saber responder, tá bom? Isso aqui é um vídeo sim. É um vídeo? É um vídeo, né não? Peraí, tá um videozinho. Aqui, ó. Aí eu vou tentar. Vou baixar aqui que tá no. Tá. Vamos lá. Carros! Vou entrando no sistema digestório, entender um pouco o lugar que vou chegar. Se for se alimentar, coma devagar, me mastigue direitinho pra depois não entalar. Assim entra na boca, vem a amilase, a enzima responsável pro sistema começar. Então a farinha entra em ação, a vida epiglótica, a traqueia fechará. Caminho da comida segue um sentido, até chegar ao fim tem trajeto definido. Caminho da comida segue um sentido, depois de mastigada, a comida devorada, continua sua jornada. É muito legal. Meu Deus do céu, no esôfago eu estou, um movimento peristáltico e minha frente vai correndo. Agora já chegou no anel e abdômen. A Vou comida... mandar esse vídeo pra você. Tá? Vou mandar. Fala que vou mandar os vídeos e esqueço, né? Mas eu vou mandar. Esse aqui eu vou mandar. Tá, agora a gente vai falar sobre o sistema esquelético. O sistema esquelético, ele requer muita atenção. Por quê? Porque a gente vai... Se a gente tivesse pessoalmente, eu ia perguntar pra vocês o que era o osso, qual era o osso, o que era cada osso, e você teria que me responder. Mas como a gente está online, eu peço que vocês se esforcem para tentar lembrar do osso que eu acabei de falar, tá bom? Porque isso faz parte do sistema ou do aprendizado, tá? Qual é a função do sistema esquelético? Suportar tecidos adjacentes. Que é cheio de tecidos adjacentes, todo tecido do nosso corpo, tá? Proteger os órgãos vitais e outros tecidos moles do corpo. Ó, vocês já perceberam que a nossa caixa torácica, ela protege nossos órgãos vitais? Ela protege nosso pulmão, nosso coração, nosso fígado, tá? Auxilia no movimento do corpo, fornecendo inserção de músculo e funcionando como um sistema de alavanca que é subir, descer, mexer nosso corpinho, tá? Produz células sanguíneas na medula vermelha e também produz depósitos de gorduras na medula amarela.
Fornece uma área de armazenamento para sais minerais, especialmente o fósforo e o cálcio, para suprir a necessidade do corpo, tá? E é responsável pela forma do corpo. Através dele aqui a gente tem essa forma aqui bonitinha, em pé, sentado, deitado. É através do nosso sistema esquelético. O sistema esquelético, ele tem uma classificação de ossos, que são longos, curtos e achatados, beleza? Ossos longos, ossos curtos, esses aqui, ó, e órgãos achatados. Chato. São aqueles que são órgãos longos, são aqueles que o comprimento predomina sobre a largura e a espessura. Os ossos longos são constituídos por um corpo, uma diástase, que é isso aqui, ó. Uma diástase ou corpo, e duas extremidades. Que essas duas aqui, que além de ser extremidades, são chamadas de epífises. Por exemplo, o fêmur. O fêmur é o nosso ossinho da coxa, tá? Ossinho não, ossão. As dimensões, os ossos curtos são quando as 3 dimensões se equivalem. São ossos cúbicos, tá? Exemplo, os carpos da nossa mãozinha. Isso aí é como se fosse o nosso punho, tá, pessoal? Entendeu? Tá? Beleza. E órgãos chatos são órgãos que são finos e o comprimento, ele predomina sobre essa espessura. Por exemplo, a cápsula. A cápsula é o nosso ossinho da costa, tá? Nosso ossinho da costa, esse grandão aqui que fica no nosso ombro, viu? Aí é a cápsula. Tá? A gente tem ossos alongados, que são as costelas, que elas são alongadas e porém achatadas. Ela não produz canal central e permanece a outro curso, tá? Os ossos pneumáticos, que são ossos ocos, cheios de ar, apresentam pequeno peso em relação ao seu volume. Exemplo, o osso frontal, que é o osso da nossa testa. Ele é um osso enorme, porém ele não é tão pesado. Por quê? Porque dentro dele é como se fosse uma bucha. Ele é oco, entre aspas, tá? Ossos irregulares são aqueles que não apresentam uma caracterização muito específica. Um exemplo é a vértebra da gente, que a gente vai ver mais na frente, e o maxilar, que está como exemplo o maxilar, tá? E ossos sesamoides são presentes no interior de alguns tendões e quando são considerados de ficção, tensão e estresse físico. Por exemplo, a patela. A patela é o nosso osso do joelhinho, tá? É aquele que a gente consegue até triscar no joelho e ver ele, tá? Assim. Alguém? Consegue aqui, ó. O joelho, se vocês triscar aí, vocês conseguem ver ele. No sistema esquelético, a gente tem as articulações. As articulações, elas compreendem as junções de qualquer osso ou cartilagem através de uma cápsula articular. Então, a gente tem a cápsula, uma parte externa, que é a membrana fibrosa, e uma parte externa, que é a membrana sinovial. Aqui, ó, vamos aqui, ó. Cápsula articular, tá? Cartilagem, que tem no final do nosso osso. Ciclo líquido sinovial, que serve para diminuição dos impactos. É a epífise dos ossos. Epífise significa que as extremidades de cada osso, tá? E aí a gente vai ter uma membrana fibrosa e uma membrana sinovial, que é essa vermelhinha e a fibrosa. As articulações, elas permitem movimentos como flexão e extensão. Flexão é quando o nosso músculo está flexionado, quando a gente levanta a nossa mãozinha. E extensão quando ele está estendido. Como é que eu... Tá. Eu tinha muita dúvida de
decorar esse negócio de flexão, extensão, abdução e rotação. O que serviu para mim, que pode servir para você? Extensão é quando ele está estendido. Então, o ato de estender a roupa, a gente faz uma extensão, né? Aí eu entendo que a extensão é o braço esticado. E flexão é o braço contraído, o braço fechadinho, tá? Abdução, abrir vem de abrir. Então, é ele abrindo. E adução é ele fechando, tá? Rotação é que ele possui esse movimento que a gente consegue fazer, dobrar assim o braço, ó, mexer o braço. Eu queria que você estivesse me vendo, né? Porque a minha câmera não presta. Mas daqui por fim eu vou botar uma câmera para vocês me verem também, tá? A divisão do esqueleto. O esqueleto ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto pendicular. Esqueleto axial é o eixo do corpo e é composto por ossos da cabeça, pescoço e tórax e abdômen. É esse que está em amarelo. Xana, mamãe está trabalhando. Esse que está em amarelo, tá? E o apendicular é esse que está em amarelo aqui, tá? São os braços, os membros inferiores e os membros superiores. A união do esqueleto axial com o pendicular faz por meio de cinturas pélvica e escapular, tá? Pélvica é a pelve, que é essa parte aqui, e escapular é a escápula, que é essa parte aqui. Tá. Membro superior, a gente vai ter a clavícula, a escápula, que é a parte de trás, o húmero, a una e o rádio e os ossos metacarpais, falanges e ossos carpais. Beleza. Vamos lá. O rádio, pessoal. A posição anatômica da gente é com as mãos, a palma da nossa mão virada para a frente. Então, é a gente reto, com a palma da mão virada para a frente. Como é que eu sei? Serve para mim diferenciar o rádio e a una. A palma da mão é virada para frente. O rádio é essa parte que fica final. Aí eu vejo que na parte final tem o meu dedão. O meu dedão é o que é a antena do rádio. Então eu sei que o braço que está para lá do meu corpo é o rádio e o braço que está rente ao meu corpo é a una, tá? Isso daí é uma vista anterior do nosso braço, tá? Os ossos carpais é os ossos dos nossos punhos, metacarpais é da mão e as falanges são os nossos dedinhos, tá? O que seria o 1, o 2, o 3, esse não é para você esquecer, o 4 e o 6 é o quê? O 5, o 7, o 8, clavícula, escápula, 3, húmero, 4, rádio, 5, carpo, gente, ó, carpo, 6, una, 7, metacarpo e 8, falange. Ossos do quadril, aqui já é a nossa perna, tá? Vamos lá, membro inferior, beleza? O osso do quadril, aí depois ele tem o fêmur, aí tem a patela, que é aquele ossinho do nosso joelho, aí tem a tíbia e a fíbula. Aí tem os ossos tarsais, metatarsais e as falanges. Beleza. Osso do quadril, vamos lá. Fêmur, que é o maior osso do nosso corpo. Paleta é aquele ossinho, entre aspas, solto do nosso joelho. Tíbia e fíbula. Beleza, professora. O que serviu para mim diferenciar a tíbia e a fíbula? A fíbula, ela é mais fina, então é fíbula. E a tíbia, ela é mais grossinha. Então, eu sabendo aqui, fíbula é aquela mais fininha. Fininha, fíbula. E tíbia, tá. Os ossos tarsais é os ossos do nosso
Não é calcanhar. É o osso que permite nós mexer nosso pezinho, tá? O metatarsiais é o dorso do nosso pé e as falanges são nossos dedinhos miudinhos do nosso pé. Beleza, pessoal. Agora, a gente vai para o crânio. Os ossos tudo. Primeiro a gente tem o crânio, depois a gente tem a clavícula, a escápula, que é lá atrás, a gente tem o externo, que é o nosso ossinho bem aqui, ó, do meio, tem as costelitas, as costelas, tem as vértebras, que é lá atrás, tá? O rádio, a uma, o sacro, que é o final da nossa vértebra, o fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula. Beleza. Quem é quem? O crânio é o número 1, número 2 é a clavícula, número 3 o externo, número 4 número 5 una, número 6 rádio, número 7 fêmur, número 8 patela, número 9 tíbia, número 10 fíbula, número 11 costela, número 12 vértebras e número 13 sacro. Tá? Muito obrigada, pessoal. Agora, fechei aqui tudo. Tá? Deixa eu ver quantos minutos a gente está. Vamos dar uma palhinha sobre farmacocinética. Se bem que já é a hora de eu entregar a aula para vocês. Desculpa, a gente me atrasei. Cadê, gente? Aqui, bora. Farmacocinética. Já eu passo esse slide para vocês. Beleza? A gente vai só começar aqui na farmacocinética. Farmacologia, bora lá. A farmacologia ela se divide em farmacocinética e em farmacodinâmica. A farmacocinética é o estudo da velocidade com que os fármacos atingem um sítio de ação e são eliminados pelo organismo, bem como os diferentes fatores que influenciam a quantidade de fármacos a atingir seu sítio. Basicamente, estuda os processos metabólicos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação das drogas. A farmacodinâmica se refere com o que o medicamento faz no organismo, em que locais ele age, quais são os seus mecanismos, ações e os efeitos terapêuticos ou tóxicos. Beleza. A farmacocinética, ela estuda os processos que ele vai fazer dentro do meu corpo, em sentido de absorver, distribuir, transformar e eliminar a droga. Então, ela basicamente estuda mais os fármacos. E a farmacodinâmica, ela faz a preparação do que em qual locais ele age, qual os efeitos que ele faz, tá? O que é que nós vamos estudar? Na farmacocinética, vias de administração, absorção, distribuição, transformação e metabolismo, eliminação e como o medicamento transita no corpo. Beleza. Em forma geral, é como o medicamento transmita no corpo. Então, se eu perguntar de forma reduzida o que é farmacocinética, como o medicamento transita no corpo. Farmacodinâmica, local de ação, mecanismo de ação, ação e efeito terapêutico e efeito tóxico. O que o medicamento faz no organismo. Então, farmacodinâmica, de forma reduzida, é o que o medicamento faz no meu organismo. Beleza. Farmacocinética, primeiramente, a gente vai estudar vias de administração do medicamento, tá? A escolha da via de administração, que é a porta de entrada do medicamento no meu organismo, é o primeiro passo para que o medicamento possa fazer efeito, né? As vias de administração são diferentes formas de aplicar o medicamento, que tem a forma oral, via oral. É a administração do medicamento por via oral, que é a mais utilizada, segura e econômica. Porém, além de ser bastante
local, não apresenta dor, por exemplo. Exemplo, cápsula, comprimido, partículas, draias, pó para reconstituição, gota, xarope, solução oral, suspensão, entre outros. Beleza? É o que a gente toma na boca. Sublingual é um medicamento que a gente coloca debaixo da nossa língua e eles são absorvidos rapidamente pela nossa mucosa sublingual. Nessa forma de administração, o medicamento, que pode ser em comprimidos ou em gotas, deve ser colocado debaixo da língua e deve permanecer ali até a absorção total. São comprimidos sublinguais. Via parental é o sistema injetável, tá? Para a administração de medicamentos em vias parenterais, intravenosas, musculares, subcutâneas, o uso de dispositivos que auxiliam a administração dos medicamentos são seringas e agulhas, o que são específicas para cada uma das vias. Quem são essas vias? Ou quem são esses medicamentos? Formas farmacêuticas, soluções ou suspensões injetáveis, tá? Via cutânea, que é através da pele. Esta via é geralmente utilizada para tratamento de afecção da pele ou mucosa. Os medicamentos apresentados nessa forma são pomadas, géis, cremes e devem ser administrados somente no local onde há lesão. Tá? Via nasal é a via que se estende da mucosa nasal até os pulmões. Elas podem ser utilizadas para efeito local, como descongestionante nasal ou medicamento para asma, ou efeito sistêmico, que é a anestesia inalatória. Spray e gotas nasais faz parte dessa via. Oftalmológica é onde a gente aplica no olho. Para a utilização dessa via, os medicamentos devem ser aplicados no local, ou líquido ou pomada oftalmológica, tá? Via auricular é colocada no ouvido. Para a utilização dessa via de medicamentos, deve ser aplicado no local, no ouvido, tá? São gotas auriculares ou otológicas e pomadas auriculares, beleza? Via vaginal é inserir um aplicador de 5 centímetros na vagina e são comprimidos, pomadas, cremes, óvulos e etc. Via retal. Medicamentos administrados por via retal são os supositórios, são receitados quando a pessoa não pode tomar o medicamento por via oral. E nem todo medicamento pode ser administrado por essa via, porque eles podem ter um efeito local ou sistêmico. No entretanto, essa via não é bem aceita pelos os pacientes que alegam incômodo, preconceito, restrições culturais e etc. Tá? Supositórios e enemas são os tipos de fármacos ministrados por via retal. Beleza. Que dá pra nós falar isso aqui, mas bora. Beleza. Vamos lá falar da farmacocinética. A farmacocinética ela vai participar do processo de absorção, que é como se modifica o medicamento ao entrar no meu organismo. Bora. Para que o princípio ativo, o que é princípio ativo, professora? É a fórmula dentro do meu medicamento que atua, por exemplo, na dor, entendeu? Se o medicamento for para dor. É necessário que seja liberado da forma farmacêutica que contém. A seguir, deve ser absorvido para atingir a corrente sanguínea e todos os medicamentos, seja qual for a sua via de administração, chegam até a corrente sanguínea, exceto alguns de uso local. Por isso, a via oral é suficiente para tratar a maioria das enfermidades. Isso aqui é representando o quê? O intestino grosso, o intestino delgado, o intestino grosso. E o medicamento, ele está o quê? Passando do intestino para a corrente sanguínea. Ele está entrando dentro da corrente sanguínea e ele vai agir no local. Absorção. Medicamentos administrados por via retal são absorvidos facilmente. Por quê? Porque a via retal
é uma via altamente vascularizada, tá? Por essa razão, que utiliza, às vezes, a via de administração em certas situações de emergência, tá? Exemplo, para uma criança parar com a crise convulsiva, é mais prático administrar diazepam por via retal, porque a criança ela se movimenta muito, está em crise convulsiva, não dá para a gente acessar a veia e se usa a via retal. Absorção. No caso da via intravenosa, o medicamento é administrado geralmente no sangue, tá? Beleza. Distribuição. Uma vez absorvido, ou seja, caiu dentro da minha corrente sanguínea, o princípio ativo se distribui por meio do sangue para diferentes partes do corpo. Chega em sítios especiais de ação, e ali começa a agir durante o tempo. Por exemplo, o médico receita um salbutamol para uma pessoa com asma. Ela toma um comprimido via oral e esse se desmancha no estômago, faz a degradação e o princípio ativo é liberado, é absorvido, ou seja, passa para o sangue e chega nos brônquios do pulmão, que faz a distribuição. Os brônquios se abrem e o paciente respira melhor, beleza? Ele vai chegar no seu sítio receptor, pessoal. Toda a nossa célula ela tem um receptor. E quando faz o medicamento, esse receptor ele tem que ser compatível com esse medicamento. Ou por isso que, quando a gente toma, professora, eu estou sentindo dor no meu pé. Como é que o medicamento sabe que eu estou sentindo dor no meu pé? Porque eu falo, né? Vou tomar aqui porque eu estou sentindo dor no meu pé. Não. Quando você está sentindo dor no pé, pode ser decorrente de alguma inflamação. Quando a nossa célula está inflamada, elas abrem receptores. E esses receptores atraem os princípios ativos, que são os fármacos até chegar neles, tá? Metabolismo. Alguns medicamentos são eliminados pelo organismo, tais como foram absorvidos. Todavia, a maioria deles se transformam no organismo. Essa transformação se chama de metabolismo ou biotransformação e ocorre principalmente no o metabolismo transforma o medicamento em um ou vários metabólicos. O metabólico pode ser, às vezes, mais ativos ou menos ativos que o medicamento inicial. Deixa eu ver eu coloquei essa imagem. Beleza. Cai o medicamento, faz a distribuição, cai na circulação sistêmica, age lá no sítio de ação, volta para o sistema, para a circulação sanguínea e cai no fígado. No fígado ele vai se transformar. Cadê meu negocinho, hein? Esse negócio tá assim. Eu quero aquele negocinho aqui, cadê? Por que ele tá assim? Aí. Aqui. Tá. Aí, aqui no fígado, ele vai se transformar e ser eliminado no nosso corpo. Mas, professora, às vezes ele pode ser mais ativo ou menos ativo que o medicamento inicial. O que quer dizer isso? É porque, às vezes, a gente toma um medicamento de forma inativa, ele passa pelo fígado, se transforma em medicamento ativo e cai na circulação. Entendeu? Tem alguns medicamentos que tem essa administração. Tá. O medicamento sai do nosso corpo da mesma forma que outras substâncias, por exemplo, os alimentos, por via diferente. São eliminados diretamente pela urina, o outro passa pelo fígado, que faz o metabolismo. E para ser eliminado na urina, faz fenol, lágrima, leite, ar do pulmão e esse outro, tá? O fígado faz o quê? A oxidação, a hidrólise ou a redução dos metabólicos. Que os ativos vão para o sangue e os inativos vão para secreção. Excreção, tá? Eliminação.
todo esse percurso do medicamento, desde quando ingerimos até ele ser eliminado, ele leva certo tempo. Esse tempo varia de medicamentos para outros, que determina o horário e o número de vezes que devemos tomar, ou seja, a sua posologia. O que é posologia, professor? O horário e o tempo que deve ser tomado o medicamento. Por exemplo, o Dorflex, 25 mg, via oral, tomar uma cápsula a cada 6 e 6 horas. Por quê? Porque ele vai ser ativo no meu organismo entre 6 horas. A partir de 6 horas, aí você já vai começar a poder sentir dor. Se passar mais tempo, é recomendado uma tomada ou outra, restará pouco medicamento no nosso corpo, ficando a quantidade insuficiente para produzir o efeito farmacológico. Ou seja, você vai começar a sentir dor. Beleza? Qual é o processo em que o alimento ou o medicamento entra no sangue? Como se chama esse processo? Absorção. Como se chama o processo em que o medicamento ele faz a ativação ou inativação dentro do meu fígado? Distribuição. Peraí, essa coisa aqui tá confusa. Beleza. Vou deixar assim logo para vocês. A distribuição, a absorção é quando ele sai da corrente sanguínea ou então quando ele entra na corrente sanguínea para circular no meu corpo. A distribuição é quando ele cai na corrente sanguínea e ele vai circular no meu corpo inteiro e procurar um sítio de ação, né? O metabolismo é quando ele faz a ação dele e a eliminação é quando ele se transforma em urina, fezes, suor e entre outros, tá? Genética da farmacocinética, o efeito oposto, a alteração no metabolismo, na excreção, tudo isso nós vamos aprender na próxima aula, tá bom? Não, descartar. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Na próxima aula a gente vai fazer um resuminho dessa farmacocinética, tá? Para que a gente entenda o próximo episódio da gente, tá bom? Boa noite, com Deus, ou bom dia, boa tarde para quem está ouvindo outra hora, tá? Tchau, beijo.